muita alegria que estou aqui hoje. Como disse Hugo, em meio às lutas, em meio às dificuldades, mas felizes porque estamos na casa do Senhor. Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de João, capítulo 11, versículo 32. Amém? Deixa eu só abrir essa porta aqui que tá. Capítulo 11, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se em espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja como ele o amava. Oremos. Pai, é em nome do teu Filho amado que estamos aqui hoje. Gratos por teu cuidado, gratos por tua misericórdia em nossas vidas. Pai, que a palavra que venha a ser ministrada aqui venha do teu coração para o nosso coração. Que eu possa ser apenas vaso, instrumento teu aqui, boca do Senhor nesse momento. Que a palavra venha a ser lida, pregada e vivida em teu nome. Eu te oro e te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de te servir, Pai. Em nome de Jesus, amém. Livro de João, capítulo 11, versículo 32 ao 36, ele vai falar um pouco sobre Lázaro. Eu vou fazer um breve resumo. Marta e Maria, no capítulo 11, já inicia avisando ao Senhor que Lázaro, seu irmão, que também era muito amigo de Jesus, estava doente. Jesus, ao ouvir, ele não sai imediatamente e ele chega lá 4 dias depois da morte de Lázaro. No versículo anterior, no capítulo anterior, Jesus vai falar que ele é o bom pastor, que daria vida por suas ovelhas, e também ensinou que o Pai deu poder a ele sobre a morte, aos que alguns acusaram também de blasfêmia. O contexto do capítulo 11 é o contexto onde Jesus começa a operar um dos últimos milagres. Daí em diante é o processo da crucificação e ressurreição. A palavra do Senhor registra 3 momentos onde Jesus chora. E é isso aqui que eu quero enfatizar hoje. Deixa eu só ajeitar aqui, sabe? Em Hebreus, capítulo 5, no versículo 7, Jesus chora antes da crucificação. Jesus, quando está orando, ele pede ao Senhor para que aquele sofrimento seja afastado, mas que, se for da vontade de Deus, que ela se cumpra. Em Lucas 19, do 41 ao 42, Jesus chora ao ver os pecados da humanidade. Ele está caminhando em direção a Jerusalém e, ao contemplar Jerusalém, ele chora, porque ele vê ali os pecados, o sofrimento. É um povo que conhecia a palavra, que ouvia a palavra,
mas não viveu. Rejeitou o Senhor e, consequentemente, Jerusalém ela vai ser arrasada. E Jesus chora vendo isso. E por fim, temos esse capítulo, livro de João, o capítulo 11, o versículo 35. E é sobre esse momento aqui que eu quero fazer uma breve reflexão com vocês. Já de início, no versículo 33, diz: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Irmãos, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. O que isso significa? Aqui podemos ver as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Jesus, ele não é um homem que é apático. Ele não é um Deus indiferente. Ele sente a dor causada naquele momento. E ele se provoca a chorar. É um Deus que está presente e entende do sofrimento que passamos. A glória de sua divindade não levou a ter vergonha de sua humanidade. Deus nunca negou que ele era santo e ele era homem, que ele era divino e ele era humano. Isso não anulava nenhum nem outro. Deus, ele não tinha vergonha de ser quem ele era como homem. Ele se humilhou sendo homem. Muitas pessoas acham que a maior vergonha que Jesus passou, a maior humilhação, foi ser crucificado. Pelo contrário. A maior humilhação que Jesus passa é um Deus se fazendo homem. Um ser ilimitado se fazendo limitado. E depois daí acontece esse momento, que é um dos momentos que eu quero enfatizar. Jesus chorou. Vocês conseguem entender a grandiosidade e simplicidade desse momento? Esse é tido como o versículo mais curto da Bíblia, mas é um dos versículos mais profundos. Você tem o Deus que chora. Chora não porque ele tem problemas, chora não porque ele é falho, mas chora porque ele sente a sua dor. Ele chora porque ele sente a sua dificuldade. Ele chora porque ele está observando atentamente e presente ao seu redor. Deus, ele é pessoal. E eu vou falar isso todas as vezes que eu vim aqui. Deus é pessoal. Deus é relacional. Cristo, ele não é diferente por ser humano. Ele é diferente por ser sociável. Ele é diferente por ser amável. Ele é diferente por ser sensível ao outro. Assim que temos que ser. Diferentes não por características internas, mas diferentes porque nosso Deus nos ensinou que devemos ser assim. Amáveis, devemos ser respeitáveis, sensível ao outro. A palavra no original, chorou, é edácrisen. É uma palavrinha difícil. Eu treinei muito para dizer isso. Edácrisen. Mas ela tem um significado profundo. Edácrisen significa desfazer-se em lágrimas. Não é apenas um simples choro. Ele não topou aí numa quina de alguma coisa e começou a chorar. Não. É um choro que vem de dentro. É aquele choro que quanto mais você chora, mais ele tem, mais ele sai. Jesus se comoveu de forma tão grande que ele chora de forma copiosamente. Ele olha para Maria e olha para Marta, olha para aqueles judeus ali ao redor, e ele se comove com tudo isso.
e ele chora. Talvez ele chorasse porque Maria e Marta agora seriam sós. E naquele contexto, a mulher sem a presença masculina é muito difícil. Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Isso provavelmente queria dizer que eles não tinham mais pais. Não tinha pai nem tinha mãe. Então era só aqueles três. E Jesus amava Lázaro, Maria e Marta ao tal ponto que ele se move até lá. Por mais que às vezes você pense, não, mas ele demorou porque sabia que ele ia ficar vivo. Não, ele sabia. Mas isso não impediu dele ir até lá. Deus, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele está muito além do que imaginamos. Mas mesmo assim, ele se move até nós. Ele se move em nossa direção. E esse é uma característica de um Deus relacional. Jesus chorou. É isso que eu quero enfatizar. E eu vou repetir algumas vezes. Jesus chorou. Jesus chorou porque mesmo sendo verdadeiramente Deus, era verdadeiramente homem. Como diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Como eu disse, ele era Deus e ele era homem. Jesus se humilha ao ponto de se fazer servo, se fazer um de nós. Para quê? Para que possamos dizer que temos um Deus que nos conhece. Temos um Deus que sabe o que sentimos, temos um Deus que sabe o que pensamos, temos um Deus que sabe o que vivemos. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus presente. Mesmo sentado no alto e sublime trono, Deus, ele se faz presente em nós. Deus tem essa característica, e isso é uma coisa que traz uma alegria muito grande no meu coração. Jesus, ele tem um coração sensível e visível a todos. Jesus ele se aproxima. Jesus, ele caminha com o povo. Uma das maiores características do ensino de Cristo é que ele ensinava caminhando. Por isso que, em algumas passagens, vai dizer que somos o povo do caminho. Caminho sim, porque caminhamos em uma direção. Mas caminho também porque Jesus, ele ensinava caminhando. A didática de Jesus era prática. Era no dia a dia. Eu ensino e agora a gente faz. Eu ensino e agora a gente faz. E tudo isso no caminho, no processo. No capítulo 11 você vai ver que ele estava com os discípulos e ele vai ensinando os discípulos. Ele vai apresentando quem ele é, que ele é filho de Deus e caminhando. É diário, constante. E é assim que tem que ser o nosso entendimento do Senhor, assim que tem que ser a nossa vida com o Senhor. Uma constante caminhada. Até chegar o momento de pararmos de caminhar e sentarmos com Ele. Se bem que eu acredito que lá a gente ainda vai caminhar também. Mas o momento de estar face a face com Deus. Enquanto isso, que continuemos a caminhar, que continuemos a conhecer e a aprender do Senhor. Jesus chorou. Chorou porque amava aquela família. Jesus chorou porque pensou em Maria e Marta. Chorou porque se fez semelhante aos seus irmãos. Jesus chorou. Chorou porque entendeu que naquele contexto familiar, o que deveria ser feito era sentir a dor que eles sentiam. Se fazer presente na vida de alguém é algo
importante e muitas vezes difícil. Às vezes, a gente tem uma vida tão corrida e não se depara e não para se preocupar com o outro, para saber como está o outro. Jesus nos ensina aqui que a vida do outro, ela importa sim. Irmãos, o Evangelho ele é tão claro em relação a isso, que em todas as histórias, todas as outras crenças, fala-se da importância do homem e como você deve fazer para ser feliz. O mundo hoje ensina que o importante é você. Cristo, ele não só ensina, como ele faz. Ele nos mostra que o importante é o outro. Se entendemos o Evangelho da seguinte forma, que o importante não sou eu, que o importante é o outro, eu acredito que pelo menos uns 50% a 60% de nossos problemas se resolveriam, ao menos com os outros. Porque o mais importante que Cristo nos mostra não sou eu, nunca vai ser eu. Jesus chora nessas 3 passagens pelo outro. Jesus chora porque vê o pecado do outro. Jesus chora porque amava tanto o outro. Jesus não chora por si, não chora porque ele está passando isso ou aquilo outro. Porque o importante sou eu. E ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Mas, como a palavra diz, ele se esvaziou. E ele nos ensina que o importante sempre será o outro. Se a gente entender que para evitar uma confusão, seria tão simples você ouvir o outro, já é meio caminho. Entender o outro é a solução. Não é se anular o ponto de concordar com tudo, não. É apenas buscar entender o que acontece com o outro. Vivemos uma vida muito voltada para nós, para o nosso ego. E o Evangelho, ele é graça dada, é favor imerecido. Que tenhamos esse entendimento. Nas situações adversas, que eu venha olhar para o outro. Nas situações comuns, que eu venha olhar para o outro. Que o outro venha a ser nossa prioridade. Que o outro venha a ser aquilo que nos importamos. Somos chamados para viver o Evangelho para o outro, para pregar para o outro. Ninguém prega para si. Se ela prega para si, eu acho que ela não entendeu o que é Evangelho. E eu pergunto a vocês, quantas vezes vocês já se importaram com os seus semelhantes? Quantas vezes vocês foram ombro amigo em meio às lágrimas de alguém? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, não. Mas pensem um pouco sobre isso. Quantas vezes vocês viveram uma situação que não é sua? E vou enfatizar, não é se meter na vida do outro, mas é se preocupar com a dor do outro. Quantas vezes você viu alguém chorando e você chegou lá para consolar? Quantas vezes você viu alguém que tem alguma dificuldade e você chegou lá para estar junto? E às vezes estar junto não é precisar falar, é apenas estar presente. Às vezes o que a gente precisa é apenas de uma companhia. E nada mais. Quantas vezes nós, como igreja, fizemos isso? Jesus chorou. Jesus chorou para nos instruir que, às vezes, as lágrimas são a melhor forma de orar a Deus. E aqui começa um ponto difícil para mim. Existem dias, irmãos, que não tem palavra que possamos dizer, não tem pensamentos que possamos expressar. Existem dias que a única coisa que conseguimos é chorar. Falar com o Senhor apenas em lágrimas. Eu acredito que todos aqui já viveram ou vivem um momento desse. E não é ruim,
não é algo vergonhoso, pelo contrário. Eu vou enfatizar, temos um Deus tão presente e tão grandioso que interpreta até nossas lágrimas. Temos um Deus que entende quando falamos, mas entende também perfeitamente quando choramos. Existem dias que o que nos resta é apenas chorar. Às vezes esses dias são longos. Às vezes são curtos. Talvez você, assim como eu, vá viver constantemente nesses dias. Mas tenham a certeza de que Deus ouve, que Cristo interpreta suas lágrimas, que Ele entende e está presente, porque Ele caminha com você. Jesus chorou. Jesus chorou para nos dar o exemplo do relacionamento. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Romanos 12:15. Eu costumo dizer que o Senhor, Ele me deu uma família com peças quebradas. E para melhorar, são peças quebradas que só aceitam reposição original. E Deus nos faz único. Então não tem reposição. Essa semana, eu sou de Açu, para quem não sabe. Uma cidade linda e maravilhosa. Minha família é daquela região do Vale do Açu. A gente se localiza mais entre Ipanguaçu, Açu, Carnaubais, Itajá. E apesar de na minha casa, na casa dos meus pais, sermos apenas 4, meu pai, minha irmã, minha mãe e eu, mas a minha família é muito numerosa mesmo. Que, sem exagero nenhum, se eu reunir todo mundo, a gente enche esses bancos aqui. É muito grande. Só um tio, ele tem 14 filhos. Então, não vou nem contar os netos e bisnetos. E justamente essa semana, eu tive que ir a Açu por causa desse meu tio. E, como peças quebradas sem reposição, meu tio teve que ser recolhido ao estoque. Ele faleceu de câncer, que é a doença que mais mata a minha família. E ainda, irmãos, apesar de ser uma família numerosa, não conseguimos nos reunir nos momentos de alegria. Mas estamos sempre presentes nos momentos de tristeza. Somos unidos nesse momento. E a palavra nos ensina que tem que ter um equilíbrio. Temos que estar juntos nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Nos momentos de alegria é muito bom mesmo. Mas nunca deixem de estar presente nos momentos de tristeza. Nunca deixe de estar presente nos momentos de luto, de perda. Pois Cristo nos ensina. Ele chorou, porque ele entendia a importância disso. Ele entendia a importância de estar presente na dor. Ele entendia a importância de estar presente no sofrimento. E só quem perde sabe como é importante ter alguém ao seu lado. Por mais que a situação ela não vá se reverter, ninguém vai voltar.
mas o conforto de saber que você tem com quem contar é muito bom. E se você não tiver ninguém, que pode acontecer, que vocês lembrem que Jesus chorou nesse momento por você. Que Jesus está presente, ouvindo e consolando, pois Ele também chorou por você no momento de dor. E um conselho que eu dou a todos que estão aqui presentes e quem está nos assistindo: reúna seu povo em momentos de alegria, para que nos dias de dores não se lamentem por se encontrarem apenas em meio às lágrimas. Aproveitem o momento. Eu não estou dizendo para você ter uma vida louca, mas a vida é feita de detalhes. Cada detalhe, ele faz uma diferença muito grande. Muito grande. Tudo é detalhe. Deus fez o mundo em detalhes. Tudo no seu lugarzinho. Se mudar alguma coisinha, dá errado. Por mais que o homem insista em querer mudar, é fixo e é detalhe. Deus é detalhista. Deus é caprichoso. Se vocês duvidam como Deus é detalhista, aqui não dá para ver por causa da quantidade de luzes à noite. Mas vai para algum lugar onde não tenha tantos postes, para você ver a beleza que é o céu. Na minha região, existe um lugar chamado Serra do Cuó. O nome é esse mesmo, não tem o que fazer não. E eu passei muito tempo na minha infância indo para lá. Fazer o quê? Nada. Só contemplar a beleza da criação. Lá da serra eu consigo ver 3 cidades. Eu consigo ver Itajá, consigo ver Açu e um pouquinho de Carnaubais. E é lindo você ver isso. Mas mais lindo ainda é você ver como Deus, Ele é detalhista. Como Ele faz cada coisa no seu devido lugar. A beleza não é nem a cidade, é o entorno. Eu sou do sertão, então eu amo mata cinza, porque na minha região a maioria é seca. Quando eu vejo aquela matinha cinzinha, seca já, acabadinha, aquele calor que dói na pele, eu penso, estou em casa. E isso é bom. Vocês podem até me julgar por isso, mas eu cresci no meio disso e isso eu não vou mudar. Porque é assim que eu vejo a beleza de Deus. Eu sei que cada um tem alguma forma. A natureza, ela está aí para provar, para a gente contemplar como Deus é maravilhoso. Então, que nós como igreja possamos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Que a sua vida seja um instrumento nas mãos do Senhor. Que alegrar com os que se alegram não é só sair para comer. Isso é muito bom. Eu sou suspeito em falar. Mas alegrar com os que se alegram é se contentar com detalhes. O irmão conseguiu um emprego. Glória a Deus por isso, irmão. O irmão passou na faculdade. Vai sofrer um pouco? Vai, mas glória a Deus por isso, irmão. Foi você que escolheu. O irmão se mudou, vai para outra casa melhorzinha. Glória a Deus por isso. Que possamos nos alegrar com a alegria do outro. Porque talvez para a gente não tenha muita importância. Mas para aquela outra pessoa, tem muita. Eu não pedi permissão aqui não, mas ele está aí, se ele não gostar, eu vou, depois ele conversa comigo. Tem um irmão, o presbítero Gutenberg. Ele tem um filho que é um fenômeno. E até um tempo desse, ele falava que não entendia, não acreditava que o filho poderia ter mais expressões do que ele já tinha. E de uns tempos para cá, Guilherme mostrou que o pai dele estava errado. E ele já começa a se expressar de outras formas. E você vê a alegria dos pais nessa simplicidade. É algo que
que aquece realmente o nosso coração. Para você talvez não seja nada demais. Seu filho anda, corre, fala, grita. Mas o dele é diferente. E esses detalhes fazem com que eles vejam o agir de Deus na vida daquela criança. O agir de Deus na vida deles. É simples para você, mas converse com eles. Você sai contagiado com a alegria. Porque devemos nos alegrar com os que se alegram. Jesus chorou. Jesus chorou revelando seu amor por Lázaro, de modo que os outros o vissem e exclamassem: veja como ele o ama. Jesus chorou por amar Lázaro. Jesus chorou naquele tempo por amar Lázaro. E as pessoas ao redor se maravilharam com aquilo. Por quê? É uma das coisas que eu acho interessante. O Evangelho, ele é assim. Ele é muito... Não é que ele seja contraditório, mas por ser diferente ao mundo, torna-se uma contradição. Você tem diante de si, um Deus que o fez, que o conhece e o ama. O espanto das pessoas não foi porque ele chorou, mas foi porque ele o amava. Vocês conseguem entender quão maravilhoso é isso? Jesus o ama. Jesus amou tanto Lázaro que a forma que ele encontrou de expressar aquele amor naquele momento foi chorar. Lázaro era importante para Jesus. Ele o amava. Nós, como igreja, somos importantes para Jesus, porque ele nos ama. Lázaro era amado e era amigo de Jesus. Nós, como igreja, somos amados e chamados a ser amigos do Senhor. Assim como Lázaro também fomos tirados da sepultura, porque vivíamos como zumbi desse mundo, mortos em nossos delitos e pecados. E Cristo nos chama, vem para fora. Temos aqui, irmãos, esse Deus que nos ama e nos chama de amigo. Jesus chorou para que assim pudesse enxugar nossas lágrimas. Ele nos conhece no nosso íntimo. Se Jesus não tivesse chorado em toda a sua história, aqui na terra, como poderíamos dizer que ele ia nos entender? Como ele ia nos consolar? Como eu disse, ele é relacional. E um relacionamento existe uma troca. Um relacionamento sadio existe uma troca de ambos os lados. Então, se eu falo, alguém tem que ouvir. Se você fala, eu tenho que ouvir. Se eu me expresso, você me entende. Se você expressa, eu entendo. Então, se Jesus não soubesse o que era aquele sentimento que Marta e Maria estivessem sentindo, como ele ia consolar? Por isso, irmãos, que ele se agita no Espírito, porque ele se provoca a entender. Deus, ele é tão maravilhoso que ele sabe que nós não conseguimos fazer nada se não for com o intermédio dele. Não tem como a gente comover um Deus que é maior do que tudo. Até o tudo é um conceito vago para definir o que é Deus. Não tem como a gente comover Deus, não tem como a gente impressionar Deus, não tem como a gente tocar em Deus, não tem como a gente querer viver uma vida em Deus, se Deus não fizer isso por nós. Se Deus não se provocar, se Deus não vier, se Deus não se mover, a gente não chega lá. Não conseguimos chegar. Você pode tentar o que for, você pode fazer o que for, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você tem
pecado original. Já nascemos com pecado. Somos impuros e Ele é um Deus puro. Não tem como se misturar. E Jesus, Ele faz isso. Ele se aproxima, Ele nos limpa, nos cura, transforma e coloca novamente em seu meio, provando assim que Ele nos ama. O amor verdadeiro, ele causa isso na gente. Ele causa transformação, ele causa mudança de espírito, ele causa a necessidade que temos do outro. Não de forma obsessiva, mas agradável e prazerosa. Jesus nos ama e por isso Ele chorou. Irmãos, eu quero concluir com 3 aplicações, para não perder a prática dos presbiterianos. Primeira aplicação. Assim como Maria, corra em direção a Jesus. Lance suas angústias a seus pés. Não existe dificuldade, não existe dor, não existe sofrimento que Jesus não possa entender, que Jesus não possa consolá-lo. Assim como Lázaro, ouça a voz do Mestre. Levante-se e venha viver a palavra viva. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Que possamos viver isso. Que possamos ouvir, praticar e repassar. Pois ela é viva. Ela não se prende, não se encaixa. Ela não é fixa. Ela é viva. O Espírito do Senhor, ele é movimento. A palavra do Senhor tem que ser movimento. Tenha uma vida de intimidade com o Senhor, ao ponto de ser amado e chamado amigo de Jesus. Que a sua vida venha a ser uma busca constante por essa amizade. Se ele te escolheu, então ele já te ama. Então, meio caminho já foi feito. Na verdade, 99,9%. Nossa retribuição é minúscula. Para você ver como Deus é grandioso, mesmo sendo minúsculo. Mesmo assim, Ele quer. Por quê? Porque Ele é relacional. Porque Ele nos ama. E é por causa desse amor, irmãos, que Ele chorou. É por causa desse amor que Ele foi para a cruz para sofrer por nós. É por causa desse amor que Ele ressuscitou para nos mostrar que não acaba aqui. É por causa desse amor que Ele nos escolheu, nos ensina, nos protege e cuida. Que o mínimo que possamos fazer venha a ser retribuir esse amor, porque Ele chorou por você. Amém? Vamos orar.